Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar um assunto muito interessante. Você sabia que os anjos desejaram pregar o evangelho? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 diz isso. Eu estou falando isso por conta de um vídeo que me mostraram na internet. Um pastor, um pregador dizendo que os anjos pregam o evangelho e Deus permite que eles preguem. E isso não é verdade. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que os anjos atentaram, desejaram, prescrutaram pregar o evangelho, mas isso não foi permitido a eles. Porque se anjos pregassem o evangelho, seria muito fácil. Bastaria nós cruzarmos os braços e a igreja parar e os anjos pregarem. E as pessoas iam se convencer de que o evangelho é verdade pela pregação dos anjos. Anjos nunca pregaram o evangelho. Quando os anjos apareceram aos homens no Antigo Testamento, não foi para pregar o evangelho de Cristo. Quando o anjo apareceu para Maria, não foi para pregar o evangelho. Embora a palavra evangelho significa boas novas, mas o fato do evangelho significar boas novas não significa que o anjo Gabriel, quando apareceu para Maria, ele pregou as boas novas do evangelho. Boas novas é boas notícias. E ele trouxe boas novas no sentido de que estava trazendo o Salvador do mundo, de que Deus iria fazer com que Maria desse à luz o Salvador do mundo. Mas aquilo não era o evangelho. Se você parar para pensar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Cornélio foi avisado, ou ele teve uma visão de um anjo, e o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. O anjo disse para Cornélio procurar Pedro, porque Pedro iria pregar o evangelho para ele, e não anjo pregaria o evangelho. Porque se fosse assim, o anjo já não estava conversando com Cornélio? Por que ele mesmo não pregou o evangelho para Cornélio? Então esse negócio de anjo pregar evangelho não é verdade. Anjos trazem notícias, são mensageiros, eles trazem palavras, mas na verdade anjos não pregam o evangelho. Eles não vêm aqui pregar o evangelho. Mas lá em Apocalipse diz que eu vi um anjo que trouxe um livro com o evangelho. Dentro da grande tribulação tem esse texto. Mas também isso não quer dizer que os anjos pregam o evangelho. Paulo disse o seguinte, capítulo 10 de Romanos, versículo 13 em diante, né? Como crerão se não há quem pregue? Não adianta. A responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja e não de anjos. Se nós não pregarmos, o mundo vai perecer sem conhecer a palavra de Deus. Se nós não evangelizarmos, o mundo não vai saber de Jesus. Precisamos pregar o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo. Paulo falou o seguinte, Romanos 1,16, porquanto eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Romanos 1, versículo 16. Deus abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Nós vamos fazer um estudo maravilhoso sobre angelologia. Nós vamos entender todo o mistério dos anjos e outras matérias que você quiser. Um grande abraço, graça e paz.